Bem-vindo ao curso Info Windows 7. Sucessor do Windows Vista e do XP, o Windows 7, lançado oficialmente em outubro de 2009, é a versão do sistema operacional da Microsoft que recebeu a acolhida mais positiva, tanto de usuários quanto de especialistas. O Windows 7 representa uma considerável evolução do Windows Vista, especialmente na interface com o usuário, que oferece muito mais facilidades. Há também notáveis aperfeiçoamentos nas áreas de desempenho e segurança. Quais máquinas são capazes de rodar o Windows 7? Em princípio, todas as que rodam o Vista estão prontas para a nova versão do sistema. Além disso, a maioria dos micros hoje vendidos suporta o Windows 7. Mesmo os pequenos netbooks, que desde seu surgimento são equipados com o Windows XP, começam a ser entregues com o 7. No Brasil, o Windows 7 está nas lojas em 4 pacotes distintos, na ordem crescente de recursos e de preço: Home Basic, Home Premium, Professional e Ultimate. Há ainda 2 versões não comercializadas no varejo. A Starter, que tem menos recursos que a Home Basic, vem instalada em máquinas de custo mais acessível, como netbooks. Entre as limitações do Windows Starter está, por exemplo, a impossibilidade de trocar a tela de fundo da área de trabalho. A outra versão não comercializada no varejo é a Enterprise, fornecida apenas a empresas. Com exceção do Windows Starter, todas as opções do Windows 7 têm versões de 64 bits. Os pacotes trazem discos de instalação de 32 e 64 bits. Os requisitos mínimos do sistema são os seguintes: processador de 1 GHz de 32 ou 64 bits. 1 GB de memória RAM para máquinas de 32 bits e 2 GB para sistemas de 64 bits. O espaço mínimo em disco é de 16 GB para 32 bits e 20 GB para 64 bits. Por fim, um sistema de vídeo com processador gráfico compatível com DirectX 9. Observe, esses são os requisitos mínimos. Este CD foi, em parte, produzido num micro bem modesto, um Pentium 4 de 3 GHz, com 1,5 GB de memória e placa de vídeo de poucos recursos. Com essa configuração antiga, o Windows 7 roda bem para tarefas comuns. Boa parte dos micros mais recentes vai obter melhores resultados. Se você tem um PC robusto com 4 GB de RAM, vale a pena testar a versão de 64 bits. Testes do Infolab
mostram que o Windows 7 de 64 bits é mais ágil que o de 32 bits. Para saber se seu micro suporta o novo sistema, execute nele o Windows 7 Upgrade Advisor. Baixe o Upgrade Advisor no endereço www.info.abril.com.br/downloads/Windows-7-Upgrade-Advisor. Esse utilitário analisa o hardware e o software no micro e indica se há incompatibilidades. Salve e leia o relatório do Advisor. Como você sabe, há dois tipos de instalação: atualização e do zero. A atualização consiste em instalar um sistema novo sobre outro antigo, aproveitando os programas e outros recursos. Se sua máquina atual tem o Windows Vista, é possível fazer isso, desde que você instale o Windows 7 segundo um quadro de opções definido pela Microsoft. Resumo: quem tem o Windows Vista Home, Basic ou Premium pode atualizar a máquina para o Windows 7 Home Premium. Já quem tem o Vista Business pode ir para o Windows 7 Professional. Por fim, todas as versões do Vista, incluindo o Ultimate, podem passar para o Windows 7 Ultimate. Se o sistema atual é o Windows XP ou o 2000, não há saída. É preciso fazer uma nova instalação partindo do zero. Neste curso, usamos o Windows 7 Ultimate, a versão mais completa. É fácil instalar o Windows 7. Essencialmente, a instalação, salvo casos especiais, quase não requer a intervenção do usuário. Ele só precisa escolher o teclado, fornecer a senha da rede sem fio, se for o caso, e definir um nome de usuário. Portanto, na maioria dos casos, a instalação está mais simples do que nunca. Dificuldade mesmo pode surgir se você quiser instalar o Windows 7 num netbook, por causa da falta de uma unidade de DVD. Se você tem um drive externo, claro, não há problema. Mas se você não tem um drive externo, a coisa é mais complicada. Como o netbook não tem drive óptico e você precisa dar o boot pela unidade de instalação, uma saída é usar um pendrive. Só que o pendrive tem de estar preparado para ser a unidade de inicialização. É possível preparar o pendrive usando o DiskPart, utilitário de linha de comando do Windows XP, Vista e 7. No entanto, essa não é uma operação amigável e está sujeita a erros desastrosos. Por isso, vamos mostrar aqui uma alternativa que recorre a um programa externo. Para isso, você precisa ter o netbook, um micro de mesa com drive de DVD,
o DVD de instalação do Windows 7, um pendrive de pelo menos 4 GB e um programa como o utilitário gratuito Win2Flash, que pode ser baixado neste endereço www.abril.com.br/downloads/Win2Flash. Faça o backup dos arquivos que estão no pendrive. Baixe e instale o Win2Flash no micro de mesa. Ponha o DVD do Windows 7 no drive e plugue o pendrive. Abra o Win2Flash. Clique no botão com o sinal verde para abrir o assistente. Acione Next. Aqui, na caixa superior, deve estar o drive de DVD e embaixo o pendrive. Clique nos botões Select para fazer a indicação correta. Avance. Concorde com a licença. O programa avisa que todos os dados no pendrive serão apagados. Dê OK. O Win2Flash inicia a tarefa. Ele lê os arquivos no DVD e transfere-os adequadamente para o dispositivo USB. Aguarde. A operação é demorada. Você agora tem um pendrive inicializável com o material do Windows 7. Para fazer a instalação do sistema, é necessário cuidar ainda de um último detalhe. No netbook, vá ao setup da BIOS e mude a propriedade dos drives na inicialização. Ponha em primeiro lugar a opção Dispositivo USB. Na maioria dos micros atuais, o acesso ao setup é obtido mediante o pressionamento da tecla Del ou F2 durante a inicialização. Em geral, a opção está em Boot e o item se chama Boot Device Priority, First Boot Device ou Boot Sequence. Escolha a opção USB Device ou similar. Salve as alterações. Agora, conecte o pendrive e reinicie o netbook. A máquina dá a partida pelo dispositivo USB e a instalação do Windows tem início. Após a instalação, volte ao setup da BIOS, do netbook, e devolva ao disco rígido a prioridade de leitura na inicialização. Embora à primeira vista não se notem muitas diferenças, a interface do Windows 7 mudou bastante em relação ao Vista e mais ainda em relação ao Windows XP. A primeira diferença que se nota está na barra de tarefas. Os botões dos programas são mais altos e não exibem legendas. Desapareceu a barra de início rápido à direita do botão Iniciar, onde você podia ancorar os programas de uso mais frequente. Na verdade, a barra sumiu, mas suas funções ainda existem. Clique com o botão direito num atalho para um programa. No menu, escolha Fixar na barra de tarefas.
Desse modo, você ainda pode manter seus programas preferidos fixos na barra de tarefas. Como se distinguem agora os aplicativos que estão abertos daqueles que são apenas ícones fixos? Em qualquer um dos casos, os que estão abertos aparecem em destaque. Outro detalhe: duas ou mais janelas do mesmo aplicativo formam, por padrão, uma pilha de ícones na barra de tarefas. O cursor sobre o grupo provoca a exibição de uma miniatura de cada janela aberta. Veja ainda outra novidade. Quando você põe o cursor sobre uma dessas janelas, ela aparece em destaque e as demais, do mesmo programa ou de outros, são ocultadas em retângulos transparentes. Assim, você concentra a atenção na tela em foco. Clique na miniatura para colocá-la em primeiro plano. Atenção! Os retângulos transparentes, assim como as janelas com molduras transparentes, só podem ser vistos se o recurso Aero estiver ativo. Esse recurso específico, aliás, chama-se AeroPic e pode ser desligado. Botão direito na barra de tarefas, Propriedades. Desligue aqui. Também na miniatura é possível fechar a janela, clicando no botão Fechar. Depois que uma janela do programa está aberta, clicar no botão apenas põe o foco naquela janela ou a minimiza. Para abrir uma nova, clique com o botão direito e dê o comando no menu. Ou então, pressione Shift e clique no ícone. Nos aplicativos comuns, esse menu mostra a lista de arquivos recentes e comandos para abrir outra instância do programa, fixá-lo na barra de tarefas ou fechá-lo. Esse menu básico varia bastante quando o aplicativo faz parte do sistema operacional. No Internet Explorer, além do menu básico, há uma lista de sites recentes e um submenu de tarefas específicas do navegador. Há mais novidades em relação às janelas. Arraste uma janela para a direita ou para a esquerda e ela assume o formato de metade da tela verticalmente. Arraste a janela para cima e ela fica maximizada. A área de notificação, onde fica o relógio, continua lá, na extremidade direita da barra de tarefas. Aí há dois recursos novos. O primeiro é uma caixa onde ficam os ícones ocultos da bandeja. Para vê-los, clique na seta Mostrar ícones ocultos. Um frequentador comum dessa caixa é o ícone de pendrives e outras mídias removíveis. O segundo recurso é o botão Mostrar área de trabalho, que antes ficava estacionado na barra de início rápido. Se você clicar nesse botão, aparece livre a área de trabalho.
Mas se você apenas deixar o cursor sobre ele, a área de trabalho é mostrada mediante a transformação temporária de todas as janelas em retângulos translúcidos. O nome dessa função é espiar área de trabalho. Para desativá-la, clique com o botão direito e desligue o comando. Há outro recurso chamado AeroShake. Você tem várias janelas abertas e quer ficar somente com uma. Ponha o cursor na barra de título daquela que deve ficar aberta. Agora, agite rapidamente a janela de um lado para outro. Pronto. As janelas são minimizadas. O mesmo movimento traz todas elas de volta. Vale lembrar que o Windows Aero não está disponível no Windows 7 Starter e está de forma apenas parcial no Home Basic. Continuemos olhando a área de trabalho. Também desapareceu a coluna de Gadgets do Windows Vista. Mas, se você quiser, ainda pode usar aqueles mini aplicativos. Clique com o botão direito na área de trabalho e escolha Gadgets. Você ainda pode usar os gadgets, mas agora eles ficam soltos em qualquer posição da tela. Além de gadgets, outra opção estreia no menu de contexto da área de trabalho. É resolução da tela, que abre esta janela de configuração. Outra surpresa. Clique em Personalizar. Agora, quando você escolhe um tema, ele pode ter uma série de telas como planos de fundo, que vão sendo trocados periodicamente. Clique em Plano de fundo da área de trabalho. Aqui você escolhe as imagens e o tempo de troca. Clique em Obter mais temas online para baixar da web outros temas, telas para planos de fundo e gadgets. Baixe o tema. No final, acione Abrir. O tema vai para a área de personalização. Detalhe: quando o tema tem mais de um plano de fundo, o menu de contexto da área de trabalho exibe um comando a mais. Esse comando é Próximo plano de fundo da área de trabalho. Ele exibe outra imagem do tema. O menu Iniciar também traz novidades. Sua estrutura é similar à do Windows Vista. Uma diferença: alguns programas abrem à direita a lista de seus arquivos recentes. Para quem tem o Windows 7 na versão Home Premium, Professional, Ultimate ou Enterprise, é possível e muito fácil criar novos temas. Na verdade, não é preciso começar do zero. O caminho é usar um tema existente e alterar partes dele, como imagens, cores e sons. Veja como fazer isso. Clique com o botão direito na área de trabalho e escolha Personalizar. Selecione um tema qualquer. Em seguida, clique em Plano de fundo da área de trabalho. Aqui, você vai definir quais imagens farão parte de seu novo tema.
As imagens do tema atual estão marcadas. Selecione as que deseja usar e desmarque as outras. Clique no botão Procurar a fim de localizar outras imagens no disco. O padrão utilizado são imagens de alta definição. Vamos mostrar aqui um tema baseado somente em imagens não disponíveis no Windows. Escolha uma pasta. Todas as imagens vêm selecionadas. Clique em Limpar tudo para escolher somente as que você deseja incluir no tema. Defina também o período em que cada imagem deve permanecer na tela. Feitas as escolhas, clique em Salvar alterações. As imagens aparecem na seção Meus temas, identificadas como tema não salvo. Esse tema já está ativo. Clique em Cor da janela. Selecione uma cor que pode ser usada com ou sem transparência. Para a transparência, vale repetir, é preciso que o aero esteja ativo. Salve as alterações. Também é possível alterar o esquema de sons. Por fim, pode-se personalizar a proteção de tela. Muito bem, o tema está pronto. Clique nele com o botão direito e escolha Salvar tema. Dê um nome. O tema está batizado. Agora o truque final. Se você quiser passar esse tema a um amigo, clique nele com o botão direito e escolha Salvar tema para compartilhamento. Dê um nome, que pode ser o mesmo já salvo. O arquivo é salvo com a extensão .themepack. Para instalar o tema, basta dar um duplo clique no arquivo. Para eliminar um tema instalado, clique nele com o botão direito e escolha Excluir tema. Há apenas um detalhe. Você só pode apagar um tema se ele não estiver em uso. Um alerta. Sempre que você modifica um tema, mesmo que somente para trocar o tempo de exposição de cada tela, surge um novo ainda não salvo. Esse tema depende dos itens que estão no original. Vamos ver as principais mudanças verificadas no Windows Explorer e na estrutura de arquivos e pastas do sistema. No menu Iniciar, clique no nome do usuário. As pastas básicas estão lá: documentos, downloads, favoritos, músicas, vídeos, etc. Você já conhece todas elas. A grande novidade nessa área são as bibliotecas. Conceito novo no Windows: a biblioteca é uma pasta virtual que representa uma ou mais pastas sem a necessidade de movê-las das localizações originais. Em outras palavras, as bibliotecas de fato não armazenam nada. Elas monitoram pastas do usuário e fornecem um ponto de acesso único, além de possibilidades especiais de visualização, por tipo de arquivo, por data, por autor, etc.
A ideia é fazer o usuário se preocupar mais com os dados, deixando em segundo plano o sistema de arquivos. Como padrão, o Windows 7 oferece 4 bibliotecas: documentos, imagens, músicas e vídeos. Você pode alterar essas bibliotecas ou criar novas. Para criar, clique com o botão direito no espaço Bibliotecas e escolha Novo, Biblioteca. Nomeie-a e aí está. Dê um duplo clique nela. A nova biblioteca não representa nada. Criamos na área de trabalho uma pasta chamada Teste. Clique no botão Incluir uma pasta e navegue até essa pasta para incorporá-la à biblioteca. A pasta está vazia. Copie alguns arquivos para ela. Veja, os arquivos aparecem dentro da biblioteca. Uma segunda forma de incluir uma pasta na biblioteca é atuar na outra ponta. Clicar com o botão direito na pasta, acionar Incluir na biblioteca e apontar qual delas. Se você apaga uma biblioteca, os arquivos nela representados não sofrem nenhum problema. Continuam lá firmes em suas pastas reais. Quando você abrir os acessórios comuns do Windows 7, vai notar que os programas tradicionais, como WordPad, Paint e Calculadora, receberam substanciais mudanças na interface. Paint e o WordPad ganharam controles similares aos usados nos programas do Office 2007. Agora, esses programas têm uma interface baseada em guias e barras de opções. Há também a barra de ferramentas de acesso rápido e um botão de operações que abre um menu nos mesmos moldes do botão Office, do Word e do Excel. O Paint traz ferramentas novas como uma coleção de pincéis e uma biblioteca de formas prontas. O editor de textos WordPad agora exibe todas as suas funções em formato gráfico. Além disso, o programa tornou-se compatível com os padrões Office OpenXML e OpenDocument. A calculadora foi o acessório que registrou o maior ganho de recursos. À primeira vista, não há nada de novo a não ser o visual. Mas abra o menu Exibir e constate: a velha calculadora tem muito mais a oferecer. Primeiro, ligue o histórico. As operações ficam armazenadas como numa calculadora com rolo de papel. Agora observe as duas pequenas bolas. Elas indicam os vários modos de trabalho da calculadora. O primeiro é a versão científica que já existia antes. Mas agora há também uma opção para programadores e outra para cálculos estatísticos. Esses modos podem ser combinados com as alternativas que estão abaixo.
Uma delas, utilíssima, é a conversão de unidades. Pode-se trabalhar com medidas de comprimento, área, volume, temperatura, etc. Há ainda a opção do cálculo de datas. Aqui você pode obter a diferença entre duas datas ou somar e subtrair dias de uma data especificada. Por fim, vêm as planilhas para o cálculo de financiamentos e economia de combustível. Curiosamente, o Windows 7 não agrega novos programas ao sistema. Ao contrário, esta versão não traz uma série de aplicativos que estavam disponíveis no Windows Vista. Ficaram fora do Windows 7 programas como o Windows Messenger, o Windows Movie Maker e o Windows Mail. A ideia da Microsoft é que o usuário baixe equivalentes desses produtos no site do Windows Live. Com a remoção desses aplicativos, a Microsoft tenta, aparentemente, reduzir os riscos de ser acusada de monopolista. De todo modo, além dos programas do Windows Live que podem ser baixados, há um truque para usar no Windows 7 o Movie Maker 6, que acompanha o Vista. Vale lembrar que este Movie Maker do Vista é mais completo que o Movie Maker do Windows Live. Para usá-lo no Windows 7, faça o seguinte. No Vista, localize a pasta Movie Maker dentro de arquivos de programas. Copie-a para um pendrive. São 95 megabytes. No 7, transfira a pasta para o mesmo diretório. Agora, abra a pasta Movie Maker recém-copiada. Para que o programa funcione corretamente, é preciso registrar estas 4 DLLs no sistema. Veja como fazer isso. Acione Iniciar todos os programas, acessórios. Clique com o botão direito em Prompt de comando e acione Executar como administrador. No prompt de comando, digite esta linha e dê Enter. Com isso, você define a pasta Movie Maker como o diretório ativo. Agora, escreva este novo comando, também seguido de Enter. A mensagem diz que esta DLL foi registrada com sucesso. Repita o comando reg svr32 para as 3 outras DLLs. Abra o Movie Maker. O produto se integra ao Windows 7. Só a ajuda não funciona. Há ainda um utilitário novo que deve ser citado. Trata-se do gravador de imagem do disco do Windows. O programa grava em mídia ótica imagens ISO de CD ou DVD diretamente do Windows Explorer. Basta clicar no arquivo ISO e escolher Abrir com Gravador de imagem do disco do Windows. Na tela do programa, comande a gravação e, se for o caso, peça que a operação seja verificada. Um detalhe sobre o Windows Media Player, que no Windows 7 vem na versão 12. O programa não tem mais o modo Mini Player, que ficava minimizado na barra de tarefas.
Na verdade, como padrão, o programa fica fixo na barra de tarefas. Na miniatura da tela, há os comandos básicos, como play, avançar e recuar. Um dos maiores avanços do Windows 7 sobre o Vista e o XP ocorreu na área de redes domésticas, via cabo ou sem fio. Ficou mais fácil e seguro montar a rede e gerenciar os dispositivos a ela conectados. O recurso mais interessante é o grupo doméstico. O que é um grupo doméstico? Trata-se de uma solução que facilita o compartilhamento de arquivos e impressoras numa rede residencial ou de pequena empresa. No grupo, é possível compartilhar documentos, imagens, músicas e vídeos com outros integrantes. A grande limitação é que só entram no grupo doméstico os micros que rodam o Windows 7. PCs com diferentes versões do Windows podem estar na rede, mas só os que têm o Windows 7 integram o grupo doméstico. O grupo doméstico está disponível em todas as edições do Windows 7. No entanto, as edições Starter e Home Basic só dão ao usuário a opção de fazer parte, não a de criar um grupo doméstico. Como se cria um grupo doméstico? No painel de controle, acione Rede e Internet. Clique em Central de Rede e Compartilhamento e assegure-se de que está numa rede doméstica. Se não, clique no link da rede ativa. Agora, clique em Rede Doméstica. Entra a página de configurações do grupo doméstico. Indique aqui o que você deseja compartilhar com outros usuários. Clique em Avançar. Aqui está a senha para fazer parte do grupo doméstico. Imprima a página a fim de guardar não somente a senha, mas também as orientações para incluir outras máquinas da rede no grupo doméstico. Clique em Concluir. Pegue o papel impresso com a senha. Em outra máquina da rede, no painel de controle, clique no link Grupo Doméstico. Surge esta tela. Acione o botão Ingressar agora. Defina o que deve ser compartilhado nesta máquina. Avance. Digite aí a senha do grupo trazida do outro micro. Pronto. Esta outra máquina está no grupo doméstico. Abra o Windows Explorer e veja os outros micros do grupo. De seu PC, você pode acessar os itens franqueados. Nos outros PCs, os arquivos deste também estão disponíveis. Além de compartilhar os itens mostrados aqui, também é possível franquear o acesso a outras pastas. No Windows Explorer, clique com o botão direito na pasta desejada e escolha Compartilhar com Grupo Doméstico, Leitura ou Grupo Doméstico, Leitura, Gravação. Você define se o grupo pode apenas ler os arquivos ou se pode também alterá-los.
O comando compartilhar com ninguém retira do compartilhamento a pasta selecionada. A área de segurança é um dos setores em que o Windows 7 difere bastante do Windows Vista. Para começar, a central de segurança foi substituída pela central de ações, que reúne controles de segurança, manutenção e backup. O controle de conta de usuário, conhecido como UAC, agora opera de maneira mais discreta. No Vista, o sistema emitia avisos e pedia autorização sempre que o usuário tentava fazer mudanças nas configurações. Agora, os avisos são muito mais raros. Aqui na central de ações, clique em Alterar configurações de controle de conta de usuário. O ajuste padrão é mantido na posição média superior. Se você deslocar o controle deslizante para o ponto máximo, o Windows 7 se comportará de maneira idêntica ao Vista. Se, ao contrário, o controle for colocado no extremo inferior, o sistema não dará mais nenhum aviso, o que representa uma opção muito perigosa e não recomendada. Clique em Configurar Backup para definir uma forma de backup para o sistema. Você pode enviar a cópia de segurança para um HD interno ou externo, pendrives, unidades de rede, CDs e DVDs. Escolha o destino e avance. Você pode definir livremente o conteúdo do backup ou deixá-lo a cargo do Windows. Acione Alterar agendamento para definir a frequência do backup, diária, semanal ou mensal, e o horário de execução. Também na central de ações, você pode chegar à restauração do sistema, o recurso que faz o Windows retornar a uma situação anterior. Outro caminho para a restauração pode ser acessórios, ferramentas de sistema, restauração do sistema. Uma novidade do Windows 7 é o comando Criar um disco de reparação do sistema, que está em Menu Iniciar, Todos os programas, Manutenção. Esse disco pode ser usado em emergências para reiniciar o computador, corrigir erros sérios ou restaurar uma imagem do sistema. O uso desse utilitário é simples. Indique a unidade de CD, DVD, se houver mais de uma, coloque um disco virgem e acione Criar disco. O processo é rápido. Retire o disco e identifique-o. Guarde-o para as horas de dificuldade. Um importante aspecto de segurança que não mudou no Windows 7 é a necessidade de usar um programa antivírus. Tão logo você instale o sistema, não perca tempo. Adicione um bom antivírus de sua preferência. O Windows Vista trouxe o BitLocker, recurso de segurança para criptografar arquivos. O Windows 7 tem o BitLocker To Go, que criptografa o conteúdo de pendrives. O mais interessante é que o uso do BitLocker To Go é muito simples.
Vale a pena experimentar esse recurso se você carrega arquivos sigilosos no pendrive. Siga os passos. Conecte o drive USB. Clique no ícone dele com o botão direito e acione Ativar BitLocker. A seguir, digite uma senha 2 vezes e avance. Clique em Salvar a chave de recuperação em um arquivo. Salve a chave e avance. Clique em Iniciar criptografia. O processo pode ser demorado para pendrives de alta capacidade. Agora, o pendrive vai pedir senha nesta ou em outra máquina. Aqui ele está no XP, num netbook. Em micros com Windows XP ou Vista, a unidade protegida é somente para leitura ou transferência para esses computadores. Não é possível copiar arquivos desses computadores para o pendrive com o BitLocker to Go. Para remover a proteção, clique com o botão direito no ícone do pendrive e acione Gerenciar o BitLocker. Depois, clique em Desativar BitLocker. Lembrete importante: o BitLocker só está disponível nas versões Ultimate e Enterprise do Windows 7. O modo XP é um recurso que permite rodar o Windows XP dentro do Windows 7 no ambiente de uma máquina virtual. Seu objetivo é rodar programas compatíveis somente com o XP. Também serve para rodar dispositivos que só têm drivers para aquela versão do sistema. O modo XP, em inglês XP Mode, só está disponível nas 3 versões mais avançadas do Windows 7: Professional, Ultimate e Enterprise. Além disso, o recurso só roda em máquinas que têm processador capaz de fazer virtualização de hardware. Para saber se seu micro suporta esse tipo de virtualização, você pode rodar o programa Securable Freeware da Gibson Research. Ele mostra se o processador suporta ou não a virtualização de hardware. O utilitário pode ser baixado neste endereço. Esta máquina não faz virtualização de hardware. Esta outra está ok. Esta também. Mas isso ainda não basta. Os arquivos que suportam o modo XP precisam ser baixados na internet. São 2 arquivos. Um é o Windows Virtual PC, que cria e gerencia máquinas virtuais. O outro é o Windows XP Mode, máquina virtual que contém o Windows XP SP3. Portanto, você precisa baixar e instalar esses 2 recursos. O Windows XP Mode está no endereço www.abril.com.br/downloads/Windows-XP-Mode. Esse mesmo endereço leva ao download do Windows Virtual PC. Instale o Virtual PC e depois o Windows XP Mode. Este último é um arquivo de quase 500 MB.
Logo após a instalação, o XP Mode se abre. Para abri-lo manualmente, vá ao menu Iniciar do Windows 7, acione o Windows Virtual PC e clique em Windows XP Mode na lista Máquinas Virtuais Recentes. Aí está o Windows XP. Os programas e os drivers que só são compatíveis com o Windows XP devem ser instalados na máquina virtual. Se você clicar no botão Fechar do Virtual PC, o virtualizador não se encerra, entra em modo de hibernação. Para fechar o programa, acione no menu Iniciar o comando Segurança do Windows. Ou, então, clique no comando Ctrl-Alt-Del. Ambos abrem a tela Segurança do Windows. Nela, acione Desligar. Aí sim, a máquina virtual sai do ar. Você pode ligar ou desligar a exibição dos documentos abertos recentemente. Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar. Escolha Propriedades. Marque ou desmarque as duas caixas do bloco Privacidade e dê OK. A tecla Windows ganhou novas funções no Windows 7. Combinada com Home, minimiza todas as janelas, menos a ativa. Com Espaço, torna todas as janelas transparentes. Com seta para cima, maximiza a janela ativa. Com seta para baixo, minimiza a janela ativa. Com as setas para a direita ou para a esquerda, move a janela para o lado correspondente. Quer ver as informações básicas do sistema? Acione tecla Windows mais Pause Break. Não é preciso usar o mouse para abrir qualquer um dos programas que têm ícones ancorados na barra de tarefas. O Windows mais 1 abre o primeiro aplicativo da barra. O Windows mais 2 abre o segundo e assim por diante. Para passar por todas as tarefas abertas no Windows 7, acione repetidamente o atalho tecla Windows mais T. Desse modo, as miniaturas das janelas vão sendo exibidas na barra de tarefas. Se você é usuário único do micro, pode querer fazer login automático no Windows 7. Ou seja, entrar no sistema sem digitar uma senha. Veja como fazer isso. No campo de busca do menu Iniciar, digite netplwiz e dê Enter. Na janela que surge, escolha o usuário e desmarque a opção "Os usuários devem digitar um nome de usuário e uma senha para usar este computador". Clique em OK. Preste atenção para a nova pasta Dispositivos e Impressoras, que pode ser aberta com um comando no menu Iniciar. Além de listar periféricos fixos, essa pasta mostra os dispositivos móveis, como os que se ligam a portas USB. Com o botão direito,
você pode acessar as propriedades de cada item. Alguns dispositivos exibem uma tela especial. Para ver essa tela, dê um duplo clique no ícone. Por enquanto, poucos dispositivos oferecem essa nova tela. Aí está o exemplo de uma impressora e agora de um MP3 player. O Windows 7 traz um utilitário para calibrar as cores do monitor. Na caixa de busca do menu Iniciar, digite DCCW e dê Enter. Abre-se o assistente Exibir calibragem de cores. Clique em Avançar e siga as instruções. DCCW são as iniciais de Display Color Calibration Wizard. Configure a forma como seu monitor exibe textos. Na caixa de busca do menu Iniciar, digite CT Tune e dê Enter. Surge o otimizador de texto ClearType. Trata-se de um assistente. Siga as instruções. Você vai escolher as opções que melhor se ajustem à sua vista.